Olá, amados irmãos, como vai? É um grande prazer estar falando com você hoje, nesse pequeno vídeo. Eu queria falar um pouco sobre a obra missionária, vindo de uma viagem de 2 meses, andando por 4 países e visitando os trabalhos missionários que nós temos na Bolívia, onde passamos cerca de 10 dias lá, passamos também para a Argentina, passamos lá uma semana, depois descemos pelo Chile e ficamos lá mais ou menos uma semana, e depois voltamos ao Brasil e fomos ao Paraguai, onde também ficamos 2 dias no Paraguai, voltamos de novo para o Brasil, que é Campo Grande, depois voltamos aqui para Manaus. Uma viagem de mais ou menos 2 meses. Então eu queria falar para vocês que essa foi a viagem maravilhosamente bem sucedida, mas também foi a viagem mais perigosa que nós tivemos. Nós realmente nessa viagem, olha que nós já fizemos muitas viagens, essa é a 3ª vez que nós vamos daqui até o Chile de carro, mas essa viagem especificamente, ela foi a mais difícil. Nós já viemos até dos Estados Unidos até o Brasil de carro, passando por 10 países, você deve lembrar disso, mas essa viagem foi a mais difícil. Nós tivemos uma experiência agora no dia 11 de setembro, quando nós estávamos saindo do Chile, porque veja bem, eu ouvi falar de uma rota que eu ganharia um dia de viagem, ou seja, 1000 quilômetros, né? Então o que foi que nós fizemos? No dia 11 de setembro nós saímos da nossa base missionária no Chile e seguimos ao norte do Chile. Se você ver no mapa, o Chile ele é um país comprido, né? Ele é um país longo, ele não é um país largo, ele é um país longo. Então nós estamos mais ou menos ali no meio do país e nós então subimos até o norte. Porque veja, se você prestar atenção no mapa do Chile, você vai ver que o Chile ele tem fronteira com a Argentina, inclusive que a maior parte do seu país faz fronteira com a Argentina, mas ele também faz fronteira com a Bolívia e com o Peru, né? Então veja, nós estamos atrás de uma rota que nos aproximássemos mais da Bolívia, entendeu? Muito bem, então nós estamos atrás dessa nova rota, seguimos ao norte do Chile e dirigimos por um dia inteiro. E chegamos na cidade de Copiapó. Nessa cidade descobrimos que tinha uma rota que ligava Copiapó à Argentina. Entendeu? Então nós consultamos a nossa equipe e resolvemos subir então essa rota. Chegamos lá na segunda-feira à noite, ficamos no hotel e quando foi na terça-feira de manhã bem cedo, nós seguimos a nossa viagem pensando que nós íamos chegar na Argentina. Meus amados irmãos, procurei informações, as pessoas me disseram que a estrada tinha trânsito, né, que tinha fronteira, tinha imigração, tinha tudo. E nós subimos, na terça-feira seguinte, no dia seguinte, nós chegamos na segunda-feira à noite em Copiapó e na terça-feira de manhã bem cedo a gente seguiu. Nós éramos eu, a pastora Hermínia, o pastor Pedro com a Socorro Luz, se vocês conhecem, e o pastor Guaraci. Nós éramos 5 pessoas dentro desse carro. Né? Nosso carro é uma Nissan Frontier, cabine dupla, e nós fomos. Né? Nós estávamos no caminho, nós ficamos deslumbrados com o caminho, assim maravilhoso, a paisagem, o cenário, o gelo, a neve, e nós começamos aí, nós entramos na estrada, né? E nós fomos subindo sem percebermos que nós estávamos subindo, e ao longo da caminhada nós íamos agradecendo a Deus pelo cenário maravilhoso que estávamos vendo, a imagem, né, do lugar e tudo. Chegamos a sair do carro ainda no começo da montanha, saímos do carro e batemos fotos, e vocês estão vendo essas imagens aí, maravilhosas, e fomos subindo. E quando chegou mais ou menos na altura de 4.200 metros, nós encontramos então a fronteira do Chile, ou seja, o posto de imigração chileno. E para nossa surpresa, nós olhamos lá, era um lugar totalmente desocupado, vazio, não tinha nada lá. Né? Para nossa surpresa, os prédios estão lá, tudo estava lá, mas era como se fosse um lugar fantasma, não tinha nada lá. E nós procuramos, saímos gritando por pessoa, tem alguém aí, por favor, e tal. Não tinha ninguém, amados irmãos. Também eu observei que havia muito gelo. Nós chegamos a encontrar, antes de chegar nessa fronteira, um trator limpando o caminho, entendeu? Para que a gente pudesse passar. Porque havia uma parede de gelo e parede de gelo, e a rua estava coberta de gelo. O nosso carro não estava preparado para isso. Mas mesmo assim nós fomos passando. Para nós era tudo novidade, nós não sabíamos. Quando nós chegamos na fronteira do Chile,
a cerca de 4.200 metros de altura, e para nossa surpresa, como eu falei, não tinha ninguém lá. Finalmente, um dos nossos irmãos que estava na nossa equipe descobriu que tinha um senhor que trabalhava lá e que estava ali dentro de um dos galpões, que disse para nós que a fronteira estava no setor argentino, ou seja, 150 quilômetros mais acima, entendeu? E nós então saímos, desviamos daquela barreira, entendeu? E seguimos a estrada. Meus amados, quando nós andamos cerca de 10 minutos de estrada, a estrada tinha uma parte que era de asfalto, uma parte que era de pissarra e uma boa parte dela coberta de gelo, entendeu também. Nós sentimos uma diferença no carro. Que diferença foi essa? Nós descobrimos que um dos pneus tinha estourado. Foi nesse momento que nós demos conta do perigo. Quando nós abrimos a porta do carro, num lugar completamente descampado, onde o vento batia a cerca de 100 km por hora, nós mal podíamos respirar fora do carro. Muito difícil, mas. Então, o que acontece? Nós tínhamos que trocar o pneu. A maior dificuldade, nós nunca tínhamos trocado o pneu daquele carro. O macaco que estava no banco, atrás do banco de trás, estava preso. Nós não sabíamos como desconectar o macaco. Foi uma luta, entendeu? Nós lutamos e pela primeira vez eu senti um senso de desespero. Eu senti desespero porque quando eu saí do carro, as mulheres ficaram dentro, saiu eu, Pedro e o pastor Guaraci, nós saímos, que nós fizemos a primeira tentativa para trocar o pneu. E nós não conseguimos, entendeu? Nós não conseguimos nem tirar o macaco de dentro do carro. Finalmente, nós descobrimos que o macaco tem um eixo assim, onde nós percebemos que se você colocar a chave de roda, você podia soltá-lo. Nós conseguimos tirar o macaco de dentro do carro e fizemos a primeira tentativa de colocar o macaco para levantar o carro, tá certo? Eu, fazendo isso, coloquei no lugar errado, não levantou o carro de jeito nenhum. E depois o Pedro me ajudou, não, pastor, aqui é o local certo. Então nós conseguimos levantar o carro, direitinho. O Pedro então foi soltar o pneu step que fica embaixo da picape. E foi uma luta, entendeu? Agora tudo isso num frio imenso, numa altitude de 4.200 metros de altura, um vento de cerca de 100 km por hora, batendo na gente. Nós quase não ouvíamos uns aos outros falando, entendeu? Foi nesse momento que eu disse, meu Deus, manda um anjo para nos ajudar. Nós não vamos conseguir, Senhor. Meus amados irmãos, você que está me ouvindo e que está me vendo nesse vídeo, não tem ideia, se você não sabe o que é uma altitude dessa, você não tem ideia de que é estar numa situação dessa ali. E depois o Pedro teve que se colocar debaixo do carro para soltar o step. Ele não sabia manobrar, porque você sabe que o step da picape, ele sobe com uma corrente, mas tem uma estrutura embaixo que segura o pneu. Ele não sabia, ele estava tentando desmontar aquela estrutura. Então não foi fácil, foi uma batalha muito grande. Depois de um esforço tremendo, nós conseguimos trocar o pneu. Aí vamos entrar de novo dentro do carro e vamos seguir a nossa viagem rumo agora à fronteira da Argentina. Nós andamos mais 150 quilômetros. Quando nós chegamos na fronteira da Argentina, que alívio, chegamos na fronteira, podemos seguir para a Argentina. Para nossa surpresa, querido, o agente de segurança falou, vocês não podem ultrapassar aqui. E aí, amados irmãos, foi uma batalha. O Pedro implorou aqueles homens, nos deixe passar, as mulheres estão passando mal, nós estamos aqui sofrendo, vocês não podem passar, definitivamente. Depois chegou outros agentes da imigração e nos deixaram claro que nós estávamos ali ilegal, que nós não podíamos seguir adiante. Se nós seguíssemos adiante, vocês vão pagar uma multa que é equivalente à metade do valor do carro. Você já imaginou? Não tinha condição. Nós estávamos já agora a 5.200 metros de altura. Você não imagina o frio, você não imagina a altitude, o ar, entendeu? Para nós respirarmos era a maior dificuldade. Nós tínhamos que puxar a respiração bem fundo para respirar. E nesse interim, nós já estávamos nos preparando para voltar. Eu tive que comprar um pouco de diesel para colocar no carro, para a gente poder voltar. E quando nós estamos comprando diesel, eu percebi que a Herminha se encostou num balcão e começou a passar mal. E nós agarramos a Herminha, levamos ela para dentro de uma espécie de depósito, onde tinha um balão de oxigênio,
e o rapaz colocou aquele oxigênio no nariz da Herminha para ela respirar, ela não estava conseguindo respirar, entendeu? E quando foi já a segunda vez que ele colocou de novo o oxigênio para ela respirar e que eu percebi que ela estava passando mal, aí eu me desesperei. Eu comecei a clamar, eu comecei a chorar, eu comecei a dizer, meu Deus, nos ajuda, nos socorre, Senhor, nesse momento de dificuldade. Nós não sabemos o que fazer, Pai, nos ajuda. Então, amados irmãos, o rapaz que estava lá atendendo, né, que é uma pessoa que trabalha servindo lá, ele não é paramédico, ele não é nada, mas ele sabe dos problemas que as pessoas que estão naquela altitude têm. Ele nos ajudou, ele nos deu remédios, ele nos deu chá, ele nos deu oxigênio para a gente, e todos nós passamos mal. Finalmente, amados irmãos, nós entramos de volta no carro e era 4 horas da tarde, no dia 12 de setembro, quando nós começamos a descer. Eles disseram, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que ir embora. Entendeu? É porque é muito perigoso esse lugar, vocês têm que descer. Meus amados irmãos, nós enfrentando uma estrada, nós tínhamos que andar 300 quilômetros em cima da montanha para descer. 300 quilômetros. Era 4 horas da tarde, numa estrada que tinha pissarra, que tinha asfalto e que tinha neve, que tinha gelo, literalmente. E aí foi que nós viemos dar conta do perigo. Quando nós entramos dentro do carro, aquela conversa anterior, aquela brincadeira, aquele diálogo, um silêncio total. As pessoas não falavam. Eles estavam orando, irmão. Senhor, nos ajuda a chegar embaixo. E nós começamos a correr. Nós não tínhamos mais um step. Se houvesse um problema com o pneu, nós teríamos que ficar em cima da montanha e nós não resistiríamos. Nós morreríamos ali. Entendeu? Mas pela graça de Deus, quando foi 8 horas da noite, nós colocamos os pés embaixo. 8 horas, nós passamos 4 horas descendo aquela montanha. Nós finalmente descemos, já estava escuro, fomos para o hotel, disse a Herminha, nós vamos ficar no hotel agora, porque realmente nós estamos muito exaustos. Nós não esperávamos que fosse daquele jeito. Fomos para um hotel e isso era uma terça-feira à noite. Disse, na quarta-feira nós vamos arrumar o carro estava extremamente sujo, nós temos que comprar um novo step, nós temos que arrumar as condições, nós temos que nos recuperar psicologicamente, emocionalmente e até espiritualmente, entendeu? Né? E podemos voltar na nossa viagem, conseguir darmos continuidade à nossa viagem, meus amados irmãos. E aí, na quarta-feira, no dia seguinte, conversando com as pessoas, né, é que elas nos disseram, eles disseram, Deus ajudou vocês, foi um milagre vocês terem descido, entendeu? Ninguém sobe nessa montanha no inverno, vocês subiram no inverno, é o momento mais perigoso. O vento é de 100 km por hora. O vento pode quebrar a porta do carro. Vocês foram salvos. Vocês foram muito valentes. Deus ajudou vocês. De noite não era possível vocês terem ficado lá. A temperatura baixa para menos 12 graus. Vocês iam morrer de hipotermia. Todos os carros que sobem ali, eles têm a cor vermelha em cima. Porque é fácil de helicóptero de resgate ver, entendeu, no meio da neve. Vocês poderiam ficar bloqueados pela neve, né? E vocês certamente iam morrer. As portas dos carros, quando sobe para aquela montanha, elas são portas que o vidro é manual, não é elétrico, porque o frio intenso, ele neutraliza o sistema elétrico do carro. Amados irmãos, nós éramos como crianças brincando na beira de um abismo. Mas o que é interessante, amados, é que nesse dia 12 de setembro, muitas pessoas nesse mesmo horário sentiram o desejo de orar por nós. Muitas pessoas ficaram incomodadas, pessoas em vários lugares, né? Como por exemplo no próprio Paraguai, a irmã Lene, esposa do missionário Isaías, sentiu um desejo profundo de orar por nós. Incomodou Isaías, eles foram para os joelhos, eles clamaram a Deus, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Outra pessoa na Bolívia teve um sonho com a gente, desesperada, contando que nós estávamos passando por perigo, ela também não sabia nada. Então, nós percebemos que o Espírito Santo, ele foi colocando esse sentimento no coração de várias pessoas para interceder por nós. E foram essas orações que moveram a presença de Deus para nos livrar. Nós íamos morrer naquele lugar. O pneu que estourou, ele não estourou porque havia furado, ele estourou por causa da pressão, do frio. Não eram pneus apropriados para aquele clima. Não eram pneus apropriados para andar em cima do gelo, querido.
Então, ali foi realmente uma ação de Deus. Eu queria dizer para você o seguinte, que agora nós experimentamos o que é uma altura. Nós sabemos qual é o perigo, nós estarmos andando num perigo sem sabermos que estamos andando perigo. Eu quero concluir essa mensagem, esse testemunho de livramento do Senhor, apenas citando para você as palavras do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essas palavras nós experimentamos, o amor de Deus nos alcançou lá. E eu queria agradecer você que orou por nós, que intercedeu por nós, que se lembrou de nós, que você recebeu aquela coisa do Espírito Santo no seu coração por orar por nós. E nós hoje estamos aqui, testemunhando daquilo que o Senhor fez nessa viagem. Eu queria dizer para você que o Senhor Jesus Cristo também te proteja e te guarde. Muito obrigado. Deus abençoe.